Eu já fiz minha escolha de Jesus. O soldado de Jesus escolhe e ele entende como é a armadura de Cristo. E nós vamos entender hoje sobre o cinturão da verdade. Mas antes, vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus, estamos aqui nesse segundo dia da jornada. Ontem foi uma introdução, mas hoje é o primeiro dia entendendo cada parte desta armadura. Senhor, nos ajude a entender. Queremos ser um bom soldado. E o apóstolo Paulo, ele usou a roupa do soldado para descrever a armadura do cristão. E precisamos entender. Derrama sobre nós teu Espírito Santo. Nos dê entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui na palavra de Deus diz assim: estáis, pois, firmes, cingido com a verdade. Paulo diz em Efésios 6, verso 14. Nos tempos bíblicos, o soldado prendia ou afivelava o cinto em sua cintura e ele colocava sobre a túnica. O cinto suportava os músculos das costas e servia ali como fundamento para o restante da armadura. Tanto a couraça quanto a espada estavam ligados a essa cinta. Assim, os lombos cingidos simbolizavam prontidão para trabalhar, rapidez, aumentava a vestimenta e eles podiam caminhar mais rápido. Então, eles simbolizavam uma prontidão. Os lombos cingidos com a verdade são símbolo do cristão que se prende à fé revelada na Bíblia. A Bíblia é o nosso padrão, nosso objetivo de verdade. É nossa autoridade final. Então, nós precisamos entender o que está em 1 Pedro 1, verso 13. Deixa eu ler aqui para vocês. 1 Pedro 1, verso 13, diz assim, olha. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida pela revelação de Cristo Jesus. A palavra de Deus é a revelação de Cristo Jesus. Porque antes da verdade chegar ao coração, ela precisa passar pelo pensamento. Se você quiser vencer Satanás, primeiro você tem que encher a mente com a verdade. Porém, somente com a verdade não basta. Nós temos que possuir o conhecimento e a verdade que está no nosso coração. Lembra que lá em Isaías diz que a palavra de Deus, que a Torá sairia de Sião, porque quando ela saiu primeiro do Sinai, ela saiu em pedras. Mas Isaías diz que ela sairia do coração. No Sinai houve um Pentecostes. Tiveram línguas divididas, caíram ali as 7 línguas que dividiram em 70. É só vocês ouvirem a palavra, a entenderem a palavra de Deus, Êxodo 20. E aquelas línguas de fogo, como é que você vê a palavra? Eles viram pelo fogo um monte fumegante e a palavra de Deus sendo trazida. E ali o Egito ouviu, toda a terra ouviu. Agora o que aconteceu no Pentecostes? E de Sião sai a Torá. Ali no Pentecostes com 120 caiu. E foi a mesma coisa que aconteceu em Êxodo 20. Se dividiram em vozes, em língua de fogo. E todas as nações que estavam ali entenderam nas suas línguas. A verdade de Deus agora no coração. Porque o Senhor não quer a verdade em pedra,
mas Ele quer no nosso coração. Então nós precisamos entender e colocar no nosso coração a palavra de Deus. Precisamos cingir com a verdade de Deus. Sabe por quê? Para nós lutarmos contra Satanás, sem a verdade, nós seremos lançados de um lado para o outro, por toda sorte, por todo vento de doutrina. Nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus. Muitas pessoas hoje em dia são simplesmente jogadas de um lado para o outro, porque não entendem, não conseguem. Sabe, Satanás, ele tem quantos anos? 6.000 anos. 6.000 anos, e ele conhece a Bíblia. Ele tentou o próprio Jesus. Se Jesus não conhecesse a palavra, se ele não conhecesse, se ele não estivesse firmado na palavra, o que ia acontecer ali no deserto da tentação? E aí então nós somos levados de um lado para o outro, pela artimanha, pela astúcia do erro. Efésios 4, verso 14. Entende o que diz ali? Não seja agitado por emoções, afirmem-se na verdade. Provérbios 23, 23. Eu estou mencionando porque eu preciso de tempo aqui. Você vai parar e vai ler o que eu estou mencionando. Então nós precisamos de comprar a verdade. Nós precisamos comprar a sabedoria, a instrução, o entendimento. Nós precisamos, um homem pode simplesmente vender sua casa, suas terras, suas joias, mas a verdade é uma joia que excede todo preço e ela não pode ser vendida. Jesus diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 a 32. Então nós encontramos liberdade em Cristo. Nós encontramos a liberdade na sua palavra. Os demônios, eles não podem nos atacar quando nós temos a verdade. O poder da ressurreição de Cristo é maior do que o poder das trevas. Mas nós precisamos o quê? Lutar. Lutar como Cristo lutou, com as 3 terríveis tentações. Imagina como foi ali para Jesus. Você imagina ficar 1 dia sem comer, 2 dias, 3 dias sem comer, mas imagina 40 dias sem comer. Cristo estava fraco e agora, sem alimento, todo esse tempo, o que aconteceu? Veio Satanás tentar Jesus. E parecia uma sugestão tão inocente como todas as tentações. Satanás falou: se estivesse ali sem essa verdade, Jesus não tinha resistido. Mas Jesus percebeu quando ele diz: transforme essas pedras em pão. Ninguém vai ficar sabendo de nada. Mas Jesus percebeu o sutil ali, a emboscada do diabo. E ele pressentiu, né? Ele entendeu o perigo. No se procurasse operar tal milagre, era um sinal de que ele tinha dúvida em sua mente quanto à relação com Deus. E ele poderia duvidar quando o próprio Deus havia declarado seu filho? Não, porque Deus havia acabado de declarar Jesus como filho dele no seu batismo, e ele sai do seu batismo e ele vai ali para o deserto para ficar sós, porque foi ali que Jesus confirmou que ele era o filho de Deus. Ele tinha acabado de ter essa confirmação e ele não podia duvidar. Jesus viu, porque vocês sabiam que quem instruiu Jesus foi a sua mãe? Veja, mulheres, o papel de uma mãe. O papel principal foi de Maria. Maria, ela falava para Jesus. Jesus, ele nasceu como um bebê, ele não sabia que ele era o filho de Deus. Maria, José, os pais
foi que ensinaram: você é o Filho de Deus. Gabriel veio aqui. E Maria então mostrava o mar vermelho se abrindo e dizia: Jesus, era você, filho, que estava aqui. Você é o prometido. Ele lia Isaías e dizia: olha, um menino nos nasceu, é você. E foi ela quem ficou instruindo José, os pais. Jesus com 12 anos, quando ele chegou no templo, quando aquele cordeirinho foi imolado, o Espírito Santo o impressionou de que ele era o Cordeiro de Deus, pelas palavras da sua mãe. Mas Jesus teve certeza de que ele era o Filho de Deus no seu batismo. Quando aquela pomba veio, pousou sobre ele e a voz do céu ecoou: tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus sai dali e vai para o deserto. Por isso eu estou perguntando para vocês: Jesus poderia duvidar de que ele era o Filho de Deus? Não! Porque agora o próprio Deus tinha falado. Ele conhecia a verdade. Jesus viu que se ele usasse o seu poder para beneficiar a si mesmo, estaria praticando um ato egoísta. E ele não poderia fazer isso. Ele viu que se ele fizesse uma única vez, poderia vir outra vez e outra e outra e outra, com o propósito. O propósito de que Satanás o enredar, porque Satanás queria vencer Jesus. Então, embora faminto, ele recusou, dizendo a Satanás: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás, ele veio com a Bíblia. E Jesus, ele combateu com a Bíblia. Porque nós precisamos conhecer a verdade. Agora Satanás o conduziu a Jerusalém. E eles ficaram os dois juntos no ponto mais alto do templo. Olhando para baixo, Jesus viu a uma distância grande e alto do templo até o chão. Um passo em falso. E ele despencaria caindo lá embaixo sobre as pedras. Satanás podia facilmente empurrá-lo, mas não fez. Ele tinha coisa pior na sua mente. Citando ele as Escrituras, prestem atenção, ele citou as Escrituras mais uma vez, a fim de fazer a segunda tentação parecesse ainda mais de Deus. Inocente, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em coisa alguma. Olha, mas ali ainda ele estava malicioso, sim. E Jesus não gostou. Naturalmente ele cria na promessa. Mas ele não ia reclamá-la para si mesmo. Ele só podia ali desmascarar Satanás com o poder de Deus, com a verdade. E agora ele diz a Satanás: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De um modo muito claro, Jesus viu o tremendo perigo dessa tentação, mais terrível do que a anterior. Nós precisamos estar cingidos com a verdade para entendermos, para ter discernimento, maturidade e não sermos enredados nas astúcias de Satanás. Mas agora ele vai ainda mais longe. E agora ele leva Jesus para onde? Para o pináculo. Para o pináculo. Gente, olha, é terrível. O mal, ele tem 6.000 anos de pecado. E ele quer nos enredar. Precisamos da verdade. Precisamos. E agora ele diz: tudo te darei se prostrado me adorares. Satanás sabia que todo o plano de Jesus era de estabelecer um reino.
Agora, ele queria acabar com Jesus ali, nesse último momento. Agora ele diz: adore-me e eu vou te dar tudo. E Jesus disse: pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Que bênção foi o conhecimento das Escrituras. Que bênção foi o conhecimento que Jesus possuía. As palavras certas vieram em sua mente, no seu coração, no momento que ele mais precisava. Assim também o nosso conhecimento das Escrituras nos socorrerá nas horas de tentação nos dias de hoje. Quando Satanás viu que não podia abrir brecha nenhuma e que Jesus não se afastaria 1 milímetro da verdade, retirou-se. Assim também ele se afasta de nós quando estamos determinados a ser fiéis, quando ele entende que nós conhecemos. Então a Bíblia diz: vieram os anjos e o serviram. Atenciosamente observavam cada anjo e ali eles viam a luta de Jesus. Jesus seria capaz de resistir os ardis? Eles perguntavam. Os anjos estavam ali tentando, mas eles não podiam ir lá e socorrer Jesus. Mas agora sim eles podiam. E eles seguraram Jesus. Eles se achegaram com alegria. Louvado seja Deus. Quanto tempo será que Jesus permaneceu ali para redobrar suas forças? Mas agora ele tinha os anjos o ajudando. Nós temos os anjos nos ajudando. Você sabia que quando nós resistimos, Jesus chega e diz para Satanás: pare de tentar ele nesse ponto. Pare! Então por isso que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Porque ele vai nos tentando. Chega um momento que Jesus diz: parou, é o limite. Ele já está provando que ele está lutando contra isso aqui. Louvado seja Deus. Que nós possamos cingir os nossos lombos na verdade, que é a verdade, que é Cristo Jesus. Deixa eu te falar, dar um testemunho. Depois daquela jornada espiritual, eu, graças a Deus, deixei de tomar o café cesiano, que durante toda a minha vida adventista eu não tinha conseguido deixar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu consegui, eu tô com 2 semanas sem tomar café, louvado seja Deus. Eu tô me sentindo tão bem, eu tô me sentindo tão feliz, porque eu me sentia assim potente, eu me sentia muito mal de eu ser adventista e tomar café e não conseguir deixar. E desde que eu ouvi seu testemunho de como a gente tem que estar com a mente, com as avenidas da alma, como você disse sem empecilhos para Jesus transformar nossa vida, eu consegui.